Olá, pessoal. Este é o episódio mais importante do módulo de ferramentas, talvez de toda a playlist. Nos próximos 3 episódios, a gente vai falar sobre auto layout. Hoje a gente entende o conceito e por que ele existe. Então, se você for assistir só um episódio antes de começar a montar o seu site, que seja este. Antes de eu mostrar para vocês a função de auto layout, primeiro eu queria mostrar o que acontece quando a gente não tem o auto layout. Vejam que aqui eu tenho um frame, quadro, e aqui eu tenho um texto. Eu vou jogar esse texto dentro do frame, e o que acontece, do jeito que aqui está, se eu aumentar esse texto, se eu colocar clique aqui, dá para vocês verem que o texto corre para fora do quadro e o tamanho do quadro não se adequa ao tamanho do texto. Essa é uma das funções do auto layout. Então, nesse caso aqui, a gente teria que manualmente ir lá e definir o enquadramento correto. Bom, e se fosse com auto layout? Deixa eu fazer um Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona o auto layout. Vou colocar mais uma vez o texto saiba mais. O que acontece quando a gente joga ele aqui? Como a gente já viu, ele fica inserido aqui dentro do frame botão teste, mas o botão teste não se adequa ao tamanho do texto. Para isso, a gente precisa do auto layout. Como é que a gente faz? Clica no frame e aqui na barra de propriedades, nessa seção layout, você clica nesse ícone ou você digita o atalho Shift A. Segura o Shift e aperta o A. Ao fazer isso, imediatamente ele se adequa ao tamanho do texto. Então, se eu quiser agora mudar o texto e botar clique aqui, como vocês veem, o frame vai se adequando ao tamanho do texto que ele contém. Toda vez que a gente trabalha com o auto layout, a gente acaba tendo que configurar 3 propriedades: direção, gap e padding. Vamos lá na prática. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, que são 7 linhas de texto. E aqui eu tenho um frame chamado menu header. A ideia é a gente criar um cabeçalho de um site. Então, seguro esses elementos aqui, puxo eles aqui para dentro desse quadro. E agora, eles estão aqui dentro do quadro. A gente consegue ver aqui pelas camadas que todos esses itens de texto estão inseridos aqui dentro do menu header. Então, vamos transformar esse menu, esse frame, em um auto layout, ou seja, dar a configuração de auto layout para ele. E o que acontece aqui? Ele está colocando alguns elementos fora desse quadro. E aí a gente precisa aqui tomar um cuidado. Dá para a gente perceber aqui, pelos itens, pelo ícone aqui ao lado dos itens, que todos esses outros itens do menu foram marcados automaticamente como ignorar layout automático. E agora, na hora que eu desmarquei esse ignorar layout automático, os itens todos obedecem ao layout automático. Então, eles correram aqui, horizontalmente. Isso é sobre a propriedade direção. Aqui em layout automático, tem uma opção chamada fluxo. E vamos falar primeiro sobre essas duas direções, vertical e horizontal. Se eu clicar em horizontal, os itens são distribuídos um abaixo do outro.
automaticamente. Se eu clicar em horizontal, os itens são distribuídos um ao lado do outro automaticamente. É disso que a gente fala quando a gente está falando de propriedades de direção, tá? Agora, eu vou colocar aqui a vertical para ficar mais fácil da gente enxergar inteiro na tela. E vamos falar sobre essas outras propriedades, que é a propriedade de gap, ou espaço, em português, e padding, ou espaçamento. Tá? Quando a gente cria um frame e define ele como um frame de layout automático, surge para a gente essas configurações aqui de alinhamento, espaço e espaçamento. Vamos falar agora sobre espaçamento. O que é o espaçamento? Espaçamento é esse espaço entre os elementos que estão contidos nesse frame com auto layout. Então eu posso aumentar esse espaço apenas mexendo nessa caixinha e a gente define o espaço de todos os elementos de uma única vez. Esse espaço também pode ser editado aqui no próprio Canva. Não precisa ser ali nessa seção de propriedades, nessa aba de propriedades. As outras opções são essas opções aqui de espaçamento ou padding. Aqui a gente pode editar o espaçamento da esquerda e da direita. Aqui no momento está 46. Vamos colocar 24. E aqui a gente edita o espaçamento do topo e da base. Então eu vou colocar 24 também. Então, a gente pode editar também essas margens dentro de um frame com layout automático nas propriedades. E é importante perceber que essas margens e esse padding e esse gap, ou seja, esse espaçamento e esse espaço, eles vão obedecer, eles vão ser padrão, mesmo que a gente mude o fluxo, a direção de fluxo. Se eu mudar agora para o horizontal, o espaçamento continua 16, 24 e o espaço continua 16. Uma outra propriedade que o layout automático dá a um frame, a um quadro, é a propriedade de alinhamento. Então aqui, nesse momento, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas, 7 itens dentro dentro desse quadro que eu chamo de header alinhamento. Tá? Aqui, ó, eu posso alinhar esses elementos de 9 formas. E a gente encontra essas opções aqui, nesse quadro, alinhamento. Aqui ele está alinhado ao topo e à esquerda, e agora a gente vai fazer algumas variações. Agora ao topo e ao centro, ao topo à direita, à esquerda, centralizado e à direita, e na base à esquerda, na base ao centro, na base à direita. Então a gente tem sempre essa propriedade para definir em relação ao que todos os elementos dentro de um frame automático, com layout automático, vão ficar alinhados. Outro ponto interessante para a gente ter como opção é o gapping, ou o espaço automático. Vejam que aqui, nesse frame, nesse quadro, que já está aqui como um layout automático, eu tenho alguns elementos e eles têm um espaçamento bem curtinho, né? Eu posso aumentar aqui, ó, certo? Mas e se eu quisesse que o próprio Figma calculasse esses espaços de forma automática para que a gente tivesse uma distribuição igual aqui, de forma que todos esses elementos se estendessem de ponta a ponta do quadro. Para isso, a gente pode, ao invés de definir o número especificamente aqui do gap, ou do espaço, eu posso vir aqui na opção espaço, clicar nessa setinha aqui para baixo e apertar em automático. Aí ele escolhe o tamanho do gap automaticamente.
E se eu quisesse que o espaçamento entre esses elementos aqui, projeto, histórico, currículo, professor e perfil do curso, fosse menor? Então, eu posso pegar esses elementos, marcá-los e criar um quadro ou um frame ao redor deles. E aí a gente vai ter um frame dentro de um frame. Eu vou clicar aqui em Shift A e vejo o que aconteceu. Dentro de menu Header, ele criou um frame. E esse frame agora tem um espaçamento só dele. Então eu posso diminuir esse espaçamento entre esses elementos e ter um gap específico entre os elementos desse frame que a gente criou. E se a gente quisesse que o tamanho, a altura desse frame se adequasse ao tamanho dos seus itens? Porque aqui nesse momento a altura desse frame é 509 pixels, mas se a gente quisesse que essa altura fosse automática, né? Eu posso vir aqui em Add altura, clicar na setinha e botar envolver conteúdo. Então o frame vai ter sempre o tamanho, sua altura vai ser sempre de acordo com o conteúdo. Ó, pronto. Ele já faz automaticamente esse cálculo com base no espaçamento que a gente criou, né? Então aqui o espaçamento está 32. Se a gente aumentar ou diminuir o espaçamento, os itens vão... essa propriedade vai também influenciar no tamanho do quadro total. Eu vou colocar aqui espaçamento 24 à esquerda e à direita e 16 acima e abaixo. Vocês veem que os elementos eles não estão alinhados ao centro. Então vamos aqui, ó, alinhamento. A gente clica aqui no menu Header, no frame, e bota esse alinhamento centralizado. Pronto. Agora os elementos estão bem alinhadinhos aqui nesse menu, nesse cabeçalho.